jornalista Nestor Amazonas manifesta uma preocupação extremamente relevante com a memória cultural do estado de Sergipe. Para Nestor, é hora de cuidar do memorialismo da geração de intelectuais, escritores, artistas, aqueles que pensaram a vida cultural em Sergipe na segunda metade do século XX. Pessoas que estão vivas e continuam contribuindo, como Alcides Mello, Jorge Lins, Luiz Eduardo Oliva, Clara Angélica Porto e outros tantos, e outros que já se foram e deixaram sua contribuição, como Luiz Antônio Barreto, Amaral Cavalcante, Fernando Sávio, contribuições como a do jornal Folha da Praia, que, diz Nestor, não podem se perder nos escaninhos da memória. É sobre a memória da cultura sergipana o vídeo que nós vamos assistir agora, no qual Nestor Amazonas produz a sua análise sobre esta questão. O resgate da memória, estou falando com foco em Sergipe, tá? No Brasil como um todo, mas especificamente em Sergipe. O resgate da memória, ela tem uma importância para mim, e eu acho que deveria ter para mais pessoas importantes, a capacidade da reflexão do que foi feito, como não repetir o erro e buscar os acertos. O resgate da memória, ela faz justiça, né? Vou te dar um exemplo. Quando a televisão foi inaugurada em Sergipe, em 71, a discussão que se tinha era sobre produção local. E, claro, você tinha dois pontos vitais nessa questão. O primeiro era o custo de produção local. As pessoas não tinham realmente noção do custo disso. E a segunda era a capacidade de produção local. Uma pessoa que você deve ter ouvido falar, ou ter conhecido, chamado Luiz Antônio Barreto, ele fez um editorial sobre isso em 71, cara. Que eu lia jornal na época, feito louco, né? Não tinha televisão, não tinha rádio, era enfim. E ele falava, ele fez um belo pronunciamento sobre a questão da produção local, não como vaidade pessoal, não como a tradução da sociedade local, mas a produção local como um registro do tempo. Que às vezes a gente fica, apagaram as fitas lá do Festival de Música da TV Sergipe. Aí todo mundo lamenta não ter mais ver Alcides Mello cantando o Mercatado Ferraz. Mas mais grave do que isso é o fato de você ter negado a documentação. Entendeu por que eu invoquei Luiz Antônio? Porque Luiz é o cara que era um cara de documentação. A produção local tinha um registro documental, não só artístico, entendeu? Então, assim, o que eu acho que deveria ser feito em Sergipe era um resgate das coisas que já foram maravilhosas aí, entendeu? Vou te dar um exemplo. Cambuca sobreviveu por causa de Amaral. Amaral morreu, cancelaram a Cambuca. Né? Depois você explica para os outros o que é a Cambuca, a revista e tal. Então, o registro do que é que significou a Folha da Praia, esse tipo de coisa, morreu, ninguém nem sabe. Vou dizer, para você depois não dizer que eu fui cabotinho. O editorial de inauguração da Folha da Praia é meu. Cara, aconteceu o seguinte, Amaral me liga e fala, Nestor, a gente está lançando um negócio aqui, queria que você fizesse. E eu lhe confesso que não tive consciência da importância disso e escrevi um texto bunda. Escrevi um texto me livrando de um pedido de um amigo que estava lançando um jornal, sabe aquela coisa? Eu digo, e eu me penitenciei disso a vida inteira, tanto que várias vezes quando o Amaral conversava comigo e isso vinha à tona, eu digo, Amaral, me perdoe, eu fui negligente com a Folha da Praia, eu poderia ter escrito algo do fundo do meu coração e, na verdade, eu fiquei me desincumbindo de uma tarefa entre amigos, entendeu? Foi o meu caso. Então, quer dizer, eu acho que a Folha merece esse tratamento e eu sugiro até
uma releitura da Folha. Porque uma coisa é a leitura na época em que ela foi publicada, né? É uma leitura, digamos assim, underground. Hoje, a leitura do que foi é outra, entendeu? Que eu acho que a memória sergipana... Mas eu estou falando não só no sentido nem acadêmico, nem só acadêmico, nem só artístico, mas, sobretudo, social, entendeu? Por exemplo, o pessoal do Reisado, lá do Mosqueiro, né? O registro de Hilton Lopes, o registro de pessoas que fizeram um universo da cultura sergipana ser o que ela é. Eu não estou falando isso no sentido bibliográfico, nem no sentido... Quando eu falo resgate da memória, é você dizer o seguinte, tem tanta coisa para a gente homenagear essas pessoas. Por exemplo, nome de rua, nome de espaço público, biblioteca, galerias, são pessoas que precisavam de um resgate. Que você pergunta assim, quem foi o seu quem dera? Quem é o quem dera? Quem é o seu quem dera? Era do Reisado do Mosqueiro, o seu quem dera, não sei se você conheceu. Mas isso sem abrir mão dos Silvos Romeros e Tobias Barretos da vida. O que falta é saber... Eu te dou um exemplo claro. Era um aniversário meu, eu estava aí em Aracaju. E Zorô, não sei se você conheceu, Zoroarte Santana. Zorô resolveu me homenagear. Zorô, você vê a ironia da vida, né? Fui eu que levei Zorô para Aracaju, porque ele estava numa situação aqui muito ruim, e daí eu digo, eu tenho um cara que é melhor do que eu. E foi a grande passagem da vida dele. Zorô morou na Espanha, morou nos Estados Unidos, morou na Itália, Salvador, São Paulo, Rio, e em Aracaju foi onde ele realmente encontrou uma satisfação maior. Bom, e aí a menina que estava cantando lá, aquela musiquinha ao vivo, o Zorô disse, olha, eu combinei com ela, é seu aniversário, você pede a música, ela canta em sua homenagem. E eu tenho, minha família sabe disso, meus amigos sabem disso, eu tenho a trilha sonora do meu enterro, né? A trilha sonora do meu enterro é Capinã e Gilberto Gil, Sou Louco por Tia América. E aí eu disse para a menina, quer me homenagear? Então, toca Sou Louco por Tia América. A menina parou o violão, olhou para mim e disse, eu não toco música de novela. Eu disse para ela, minha filha, você pode cantar muito bem, mas você não sabe nada do que está fazendo. É um papagaio, você não sabe o que está falando. E aí contei para ela da história da música por Tia América e tal, do simbolismo de Guevara, antes que a definitiva noite se instale sobre Latinoamérica. Quer dizer, a poesia fantástica de Capinã. Por quê? Porque não houve um culto da memória. Tá? O Pasquim, já há alguns anos, fez um trabalho muito bom. Não sei se você conhece esse trabalho do Pasquim. As crônicas e tal, é um belo trabalho. Então, parabéns, já que vocês vão fazer lá com a Folha da Praia. Mas faça não só a digitalização, mas faça o esforço para ele ter também físico. Você vai me deixar extremamente feliz e orgulhoso. Vai recuperar um texto que eu fiz para Folha da Praia. Ficou muito longo, mas Amaral teve a coragem de publicar, que se chama A Volta por Cima, de Marta Bagaçada, Nega da Madruga. Daquela peça que eu te falei, A Cara do Povo do jeito que ela é. Porque eu aí conto nesse meu cometimento aí, eu cometi isso. Você fez? Não, fez é uma coisa, eu cometi. Cometi é quase crime. Então, eu peguei a história de Marta Bagaçada, Nega da Madruga, e contei que fui namorado dela, contei que fui amante dela, contei que ela me sacaneou, contei tudo e tal, mas resgatei a história dela, porque as pessoas não tinham mais notícia dela, né? Então, eu não tenho mais esse texto. Volta assim, a volta, parêntese, por cima, quer dizer, voltou como atriz, não voltou como prostituta, entendeu? A volta por cima de Marta Bagaçada, a Nega da Madruga. Agora, no caso quando eu falo assim, o resgate da memória, ela não, entenda, ela, para mim, ela é um cobertor sobre Sergipe, ela não é apenas sobre determinado assunto, entendeu? Esse cobertor vale como processo geográfico, processo social, processo sociológico. Pois é. Então, tem tantas coisas boas para a gente fazer, tantas coisas que dá para poder você restaurar, né? Por exemplo, na Globo, Alice Maria tinha uma coisa com ela, o seguinte, se algum dia morresse alguém importante
e não estivesse pronto um perfil permanentemente atualizado da pessoa que morreu, ela demitia o responsável pela área. Era assim, o cara que trabalha nessa área da memória da Globo, ele não precisa fazer nenhuma linha sobre o que está acontecendo hoje. Mas ele morreu, Darcy Ribeiro, tinha que apertar um botão, sair tudo pronto, em vez de ficar naquela correria. Cadê a foto de Darcy? Não, cadê... Entendeu? Eu imagino isso para a Sergipe. Tinha que ter um projeto cultural, sei lá, dizer assim, não é um projeto com começo, meio e fim, é um projeto em permanente evolução, como dizem os americanos, né, in process permanente, onde você resgataria por etapa, não precisa fazer tudo de vez ao mesmo tempo, entendeu? Mas, olha, então vamos fazer aquela história, aniversário da UFES, tinha que ter um projeto da Faculdade de Direito, anos de Dom Luciano, Cabral Duarte, para cada projeto desse, porque quando você pinça essas pessoas, esses fatos, esses acontecimentos, ela é uma teia de aranha, você não pinça só. Quando você pinça, tem mais 20 ramificações que vêm junto. Eu não vou falar de Padre Nosso, Padre Vigário, né? Então, esse processo de resgate da memória, cuja ferramenta é a história, né? Mas ela precisa de uma visão associativa. Né? Por exemplo, Deda, você pega Deda. Por exemplo, Deda conheceu Lula, e Lula conheceu Deda, lógico, na minha sala. O Deda era do DCE, o Goizinho com o Marcelo Bonfim tinham trazido Lula para fazer o negócio. Eles não tinham nada a ver. E aí, o Lula foi lá dar uma entrevista. Imagina, naquela época, a gente conseguia fazer entrevista com Lula ao vivo, no Bom Dia. Então, a gente estava... Lula não podia participar do Bom Dia, eu digo, então traz ele aqui, para o Marcelo, que eu gravo com ele e a gente bota no dia seguinte no Bom Dia. Aí Lula foi. Thaís entrevistou Lula nesse dia, e Thaís dizia para mim, o que é que eu pergunto a ele, na frente dele? Eu digo, tudo que você quiser, Thaís. Né? Mas, enfim, aí é uma história outra. E aí, eu peguei Deda pelo braço. Deda, vem cá. Na minha sala. Quando ele entrou, tal, aí Goizinho, que até então, Góis e Marcelo estavam monopolizando a presença de Lula como atributo político dele, né? Aí, tá, mas não foi. Fizeram a apresentação. Então, quando você pega, você puxa um fato que era dele, ele conheceu Deda na TV Sergipe, que o Marcelo Bonfim e o Góes estavam disso, que a Thaís estava presente, que foi na sala de Nestor. Quer dizer, é uma história, é um ponto que puxa outras histórias, entendeu? E a gente precisa valorizar essas coincidências, essas banalidades, como você enumerou aí, que hoje é o que nos interessa, entendeu? Então, dizer, olha, aconteceu assim. Não foi um ato formal. Quando eu escrevo alguma coisa, as pessoas me cobram, eu digo, olha, eu contei o que eu vi, o que eu sei e o que eu acho. Se você acha diferente, escreva você e bote. Eu não sou o justiceiro social que vou... Eu vou dizer, por exemplo, deixa eu ver uma injustiça. Para mim, o maior jogador que o Sergipe já teve foi Joãozinho. Mas alguém pode achar que foi outro. Então você defende outro, eu defendo o Joãozinho, é o meu gosto. Jorge, vamos fazer o resgate da memória de Sergipe. Eu tenho tanta coisa para poder trabalhar. Quando o Teotônio estava como prefeito de Carmópolis, eu fiz um resgate, imagine, da memória do petróleo. Não é um museu do petróleo, é um resgate da memória do petróleo. E fiz um pré-roteiro onde, num circo, teria as estações de recriação do processo. Jorge Lins chegou a me ajudar a fazer alguma coisa. Então, se você teria uma coisa, no Texas, você tem algumas cidades ao redor do Texas que vivem da recriação do Velho Oeste. Então, são cidades que não têm nada, mas, ou seja, 2 vezes por semana, eles têm um assalto a um banco, os índios atacando as carroças, que vira um turismo, que vivem disso. São vendidos pacotes turísticos quando as pessoas vão ver isso. E a minha ideia era que em Carmópolis você tivesse, primeiro, uma encenação para escolas, né? Permanente. As escolas da região, semanalmente, uma iria visitar, os alunos iriam conhecer como é e tal, lá. Mas também teria uma sessão turística, para poder
atrair pessoas para a cidade. É educativo, chama criança, enfim. Aí essas coisas batem na trave e voltam, entendeu? Vai lá, chega lá, aí a Petrobras cancelou o acordo que tinha com a prefeitura, vai retirar de lá, está vendendo os postos, aí fode com tudo. Mas existe, o eixo da história está lá, né? Aí a gente entra naquela questão do modelo de negócio. Quem é que paga isso? O Estado. Eu não conto com o Sergipe para nada, entendeu? Eu não quero. O Estado não me interessa, me interessa o lado privado. Isso. Tonho Leite chegou a fazer também um roteiro lá do cangaço, não sei se você conheceu. Aí você tem um outro do gado, você tem um outro do peixe, quer dizer, são coisas que, assim, aparentemente estão fora do escopo acadêmico, mas eles são o resgate da memória das coisas, entendeu? Quando eu estava no Cutarte, muito mais por obra de Neilton Santana do que de minha, nós criamos o Museu do Homem. Mas que porra de Museu do Homem? A gente tinha um espaço vago lá, aquela sala de entrada, a gente chamou um pessoal da universidade, eu sei que pegaram esse museu e acabaram, destruíram, não sei por quê. Aí estava lá, rede de tarrafa, jereré, material feito de palha, feito de lata, quer dizer, candeeiro, lamparina, que era o que a gente chamava assim, o artesanato utilitário de uma certa época. Por exemplo, tinha moringa lá de Carrapicho, que era feito por um homem, que era feito por mulher, cada um tinha um desenho diferente, tinha rede, enfim. Não era muito mais uma espécie de um caleidoscópio à la Santos Mendonça, né? Lembra que o bordão era curioso, não, amigo ouvinte? Curiosíssimo, pois é. E aí a gente pegou isso e trabalhou. Eram curiosidades, eram coisa para você comentar. Pô, por que a garrafa, a moringa de barro feita por homem tem um formato e a mulher tem outro? A do feito pelo homem custa 5 vezes mais do que é feito pela mulher. A rede. Aí, então tinha também todo material de cozinha, material artesanal, carrinho. Sabe aqueles carrinhos feitos de lata que as crianças... Enfim, não tinha nenhuma profundidade antropológica, não tinha nenhuma profundidade. E alguém da universidade achou que aquilo ali era uma coisa vulgar. E destruíram tudo, jogaram fora.